Então, boa noite, pessoal. Estamos aqui desde o núcleo do PT em Portugal. Estou eu, Pedro Otrola, coordenador, e também aqui na mesa a companheira Vânia Mourão, do núcleo do PT em Portugal, que fala desde o norte, ali da zona do Porto, né? A gente hoje faz esse diálogo junto com o Partido Socialista, o PS, nosso parceiro aqui em Portugal. Temos como convidado para fazer uma fala e debater, discutir, né, o projeto do PS, a solidariedade internacional entre as forças da esquerda, o Miguel Costa Matos, que é deputado, esteve no governo de António Costa e também foi secretário-geral da JS, da Juventude Socialista, e é hoje coordenador do plano de governo, do programa eleitoral do PS nestas legislativas. Para fazer a nossa fala de abertura, a gente também tem uma convidada de luxo, que é a secretária nacional da JPT, a Nádia Garcia, e que, enfim, irá abrir esta atividade e com chave de ouro. E eu acho que a gente podia já ir passando a palavra para a Nádia, para essa fala de abertura do nosso diálogo. Boa noite, boa tarde aí no Brasil, Nádia. Boa tarde, gente. Aqui é boa tarde ainda. São 5 e pouquinho da tarde, mas boa noite para vocês. Aí é uma grande honra, uma alegria muito grande poder falar com o nosso núcleo do PT em Portugal, poder rever o Miguel, que já tinha um tempo que não participávamos de agendas juntos, que é um grande parceiro, junto com a juventude do PS, da nossa juventude do PT. Construímos alguns espaços juntos na luta dos jovens socialistas no mundo. E poder estar aqui hoje é uma grande alegria, né? Nós, aqui do Brasil, estamos acompanhando tudo que tem acontecido aí em Portugal, como estão sendo tocadas, né? E tem sido o cenário dessas eleições. A partir do momento que a gente retorna ao poder, né, com o presidente Lula em 2022, uma das principais metas que o Partido dos Trabalhadores tem, enquanto um partido que dialoga com tantos outros partidos mundo afora, é poder acompanhar de perto e ajudar na construção desse mundo mais socialista para todos e todas, e por isso, claro, o que acontece aí em Portugal é também para nós uma importante também para nós uma grande importância, né? A gente que vem tentando aqui aos trancos e barrancos construir as relações internacionais desse governo Lula pensando num futuro não tão distante em que os nossos companheiros e companheiras mundo afora possam também construir tudo que a gente vem conseguindo construir aqui no Brasil, o que de fato não tem sido fácil, né? Até falei pro Pedro que eu ia falar bem rapidinho, porque eu tenho outra agenda agora às 6, porque a gente está mandando amanhã um grupo do Partido dos Trabalhadores para a China, então eu estou na correria para terminar de arrumar as coisas para poder fazer essa viagem. Inclusive, vão outros partidos também, o PCdoB, o PSB, enfim, o PDT, nessa viagem para a gente poder se aproximar também dos companheiros e companheiras lá da China. Mas acho que é importante que a gente entenda um pouco de como que está a construção a nível mundial, né, das nossas lutas, para entender por que é tão importante também estar com os olhos, enquanto Partido dos Trabalhadores, para as eleições em Portugal. O avanço da extrema-direita no mundo tem nos causado preocupação aqui do Brasil, né? Nós que conseguimos derrotar o Bolsonaro nas urnas em 2022, mas não o bolsonarismo, não a extrema-direita. Vivemos hoje um governo de coalizão que tem nos custado muito do que nós acreditamos, mas também tem nos garantido avançar bastante na construção das políticas públicas que a gente tem urgência em construir no Brasil nesse momento. Mas nós sabemos muito bem como é não estar no poder, não ter a maioria, como é ver a extrema-direita batendo da nossa porta, sussurrando aqui no pé do nosso ouvido e se aproximando cada vez mais. O que nós passamos de 2016 a 2022 numa tentativa brutal de não só acabar com o Partido dos Trabalhadores, mas de criminalizar e de prender os nossos grandes líderes,
para além do que foi descoberto nesse ano, a tentativa de assassinato do nosso presidente Lula, e, enfim, do Alexandre de Moraes, o nosso vice-presidente também, nos causa espanto, mas não nos causa muita surpresa. Afinal, a extrema-direita tem usado todos os instrumentos que ela pode, mundo afora, e no Brasil, de fato, o que estava faltando era uma tentativa de assassinato, né? Porque depois da prisão do presidente Lula não sobrava muito mais o que se fazer. Então, é interessante que a gente consiga avaliar isso mundo afora e poder nos, nos ajudar sempre que necessário. E aí, quando digo sempre que necessário, é porque nós, quando o Bolsonaro ganha no Brasil em 2018, a gente tem, na América Latina em especial, né, uma demandada também de países sendo aí liderados pela extrema-direita, e aí agora a gente tem a volta do Donald Trump nos Estados Unidos, o que faz com que a extrema-direita no mundo se fortaleça, afinal, é a maior potência mundial. E Portugal, que é um grande parceiro do Brasil, para além da história que nós temos é, juntos, não muito feliz, mas ainda assim juntos, é um grande parceiro para que a gente construa políticas públicas, principalmente para os países lusófonos, né? Que são, graças a parceria que a gente faz entre os países de língua portuguesa, da CPLP, os dois principais países que lá estão, né? E quando a gente tem um Portugal passando por uma eleição que está a isso aqui, né, da extrema direita, poder avançar sobre os direitos que as pessoas têm resguardados, a gente fica também preocupado, uma vez que aqui nós não derrotamos o bolsonarismo e a extrema direita, né? A gente tem todos os dias e agora, né? Bolsonaro tem ido não o próprio, mas os bolsonaristas têm ido às redes sociais para poder pautar o que aconteceu com a gente com a crise do INSS, como se isso não fizesse parte também do plano deles de destruição e desmonte do Estado brasileiro como um todo. E é o que eles vêm buscando fazer em todos os locais onde eles têm tomado o poder. E quando se desmonta o Estado no seu âmbito mais democrático, a gente tem prioritariamente, primeiramente, a perda das políticas públicas que transformam a vida da população. Nós não podemos deixar que isso aconteça também aí em Portugal. Então, do lado de cá, a gente tem uma preocupação imensa. A gente tem buscado conversar com os companheiros e companheiras e acompanhar essas eleições no máximo que a gente tem conseguido. Agora que também temos passado por grandes crises na América Latina, a perca do Pepe Mujica essa semana abalou muito a estrutura política aqui na América Latina. Afinal, a gente vai ver os nossos grandes líderes indo embora e nos deparando com o desespero de como é que vai ser daqui para frente, né? É uma discussão que a gente, inclusive, contra a juventude do PT e a JPS sempre faz também quando se encontra, né? Como vai ser o futuro desses partidos que já fizeram tanto pelas populações dos nossos países e não podem ficar só com o legado do que foi feito para trás, né? Tem que construir para frente. E para construir esse futuro é preciso tocar também as eleições a partir do agora, né? Então, dizer que a gente aqui, Miguel, tem acompanhado muito, estamos ansiosos para o que vai se passar aí nesse fim de semana, torcendo muito, esperamos, inclusive, poder estar aí no mais tardar para poder comemorar com vocês um resultado positivo, mas sabendo com certeza que resultados positivos não necessariamente significam o fim dessa extrema-direita. E assim como a extrema-direita faz por todo mundo uma união sem dúvidas, sem crises internas, uma união fortalecida, é o que nós acreditamos também que tem que acontecer com nossos partidos aliados sociais progressistas. Afinal, o inimigo é outro e a construção, por mais que tenha algumas Desculpe, Nádia, ficamos sem teu som. Alguma coisa aconteceu. me ligaram. Tranquilo. A minha irmã me ligando, meu Deus, mas já entendi o que foi. A gente tem o entendimento de que por mais que a gente tenha nossos problemas e divergências, os partidos e as forças socialistas e progressistas têm que estar unidos nesse momento para impedir essa extrema-direita de avançar mundo afora. Temos logrado
algumas vitórias em alguns pontos importantes do grupo, mas é importante que a gente siga sempre juntos e juntas. Então, nos colocar também à disposição, agradecer o Pedro pelo convite e falar que daqui a gente tem acompanhado muito, curtido muito. E que vem a vitória, que vem esse mundo socialista, que é a nossa meta. Não a nossa utopia, mas sim a nossa meta a ser alcançada o mais breve possível. Obrigada. Obrigado, Nádia, pela nossa fala aí de abertura também para esse evento que a gente está organizando, esse diálogo. Como você falou aí, solidariamente, também trocando ideias em termos daquilo que são, enfim, as estratégias na luta contra a extrema-direita. E o bolsonarismo que também está no Brasil e continua vivo, apesar de ter sido derrotado, continua presente também no Brasil, né? E a gente segue aí nessa luta também, a partir daqui, com os eleitoras que votam, brasileiros que votam no exterior também. Então, a gente, para o presidente do Brasil, né? A gente terá aí um caminho nesse sentido. Eu passaria, Vânia, a palavra, a gente, não sei se já tem alguma colocação, mas a gente passaria a palavra para o Miguel, que é o nosso convidado, para, enfim, Sim, fazer sim, uma fala. agradeço a Nádia pela sua fala, foi bastante pertinente, mas também não quero atrasar mais você, já percebo a sua aflição. Acho que podemos passar a fala para o Miguel. Então, passando a palavra para o nosso convidado, que é o Miguel Costa Mato, deputado do Partido Socialista, nosso parceiro. Aí nesse- Muito obrigado, Pedro, muito obrigado, Dani, e também muito obrigado, Nádia. De facto, há muito tempo, saudades e espero que nos possamos rever muito em breve. Eu peço desculpa pela condição da luz não ser a melhor, espero que a condição de estarem-me a ouvir bem. Estão-me a ouvir bem? Sim? Ótimo, Sim. pronto. Agradecer a vossa disponibilidade para marcarmos esta conversa, não obstante a pouca antecedência, também face ao ato eleitoral. Como sabem, são semanas muito intensas. Aliás, com a companhia de vários companheiros brasileiros que nos estão a ajudar na campanha. Isto é uma campanha dura, é uma eleição que nós não desejávamos. É de facto um cenário em Portugal de grande instabilidade política. Nós temos a terceira eleição em 4 anos. Isso sucede porque este Primeiro-Ministro quis fugir a prestar esclarecimentos numa comissão de inquérito sobre a sua vida empresarial e a sua vida patrimonial. Ele escondeu contas bancárias do Tribunal Constitucional, ele escondeu da Câmara Municipal as obras que fez nos seus imóveis, nos seus apartamentos em Lisboa, ele escondeu os seus clientes da entidade para a transparência e, portanto, são coisas muito graves. E nós, de facto, vimos na obrigação de querer um inquérito e ele, para fugir ao inquérito, apresentou uma moção de confiança que nós desde a primeira hora dissemos que íamos chumbar. E é por isso que estamos em eleições hoje. Nós tínhamos dado a este governo as condições de estabilidade todas. Vocês no Brasil sabem muito bem o que é um sistema político fragmentado, até melhor do que nós em Portugal, porque de facto nos últimos anos chaves do carro estão na mesa. Peço desculpa. Um, nos últimos anos Portugal tem visto uma fragmentação do sistema político, com o crescimento do Chega, o equivalente ao nosso bolsonarismo, por assim dizer, que, que de facto faz com que seja muito difícil de formar maiorias estáveis. E isso é um cenário que exigirá, na esquerda, que nós tenhamos muita capacidade de diálogo, mas também muita capacidade de construir maiorias sociais. Isso é algo que no Brasil vocês estão mais habituados do que nós, nas coalizações amplas que têm feito nos diversos governos do PT, para poderem assegurar a governabilidade, mas também na necessidade de conseguir mobilizar várias estratos sociais diferentes para dar suporte a uma política progressista. Ora, de facto, o que está em causa é mesmo isso. Hoje em dia está na moda esta direita parecer progressista no plano dos costumes. Eles não são. Desde logo, tinham como uma das suas grandes prioridades fazer com que as escolas deixassem de ensinar cidadania,
com que a inclusão da comunidade LGBT nas escolas fosse desconsiderada. E, portanto, isso é apenas um sinal de como esta coligação de direita é muito pouco progressista. E a imigração é outra dessas áreas. Na área da imigração, o governo do Partido Socialista conseguiu um marco fundamental. Nós somos países irmãos, somos devedores perante o Brasil daquilo que foram os crimes do colonialismo, e também por isso nós temos a obrigação de promover uma liberdade de mobilidade que possa fazer da CPLP não só um espaço de cimeiras, mas um espaço de oportunidades concretas para as pessoas. E o governo do PS colocou um grande empenho em assinar um acordo de mobilidade. Infelizmente, este governo quer pôr em perigo este acordo de mobilidade. Foi crítico disso. Foi crítico da manifestação de interesse, através do qual muitos imigrantes vieram para o nosso país e que acabou abruptamente. Mas mais do que as questões práticas das políticas públicas, eles adotaram o mesmo discurso da extrema-direita. E nós, infelizmente, estamos a assistir a um crescimento do crime de ódio, a um endurecimento das perspectivas das pessoas sobre a política de imigração, que é em tudo contrário ao que é necessário. Porque nós sabemos que a única maneira de nós podermos crescer é termos imigração. Mas as pessoas que são cá imigrantes não podem ser vistas na perspectiva utilitária. Temos que querer receber as pessoas de forma digna, de forma humanista. E é nesse sentido que nós temos que priorizar a integração para os imigrantes que vêm, mas também para conseguir atenuar as sensibilidades, as ansiedades que são geradas na sociedade por este tema, que, como todos vós sabem, é um tema cada vez mais candente, é um tema cada vez mais a gerar tensões na sociedade portuguesa. Nós, no Partido Socialista, não alinhamos neste tipo de discurso. As nossas prioridades para esta campanha, mais até do que falar sobre este tema que o Primeiro-Ministro escolheu não dar esclarecimentos, é falarmos dos principais temas que preocupam os portugueses. Em primeiro lugar, a economia. Em segundo lugar, a saúde. E em terceiro lugar, a habitação. Nós, na economia, estamos perante um governo da direita clássica. Quer baixar os impostos para as empresas, quer baixar os impostos para os mais ricos. Nós já fizemos um longo caminho no nosso país para baixar os impostos sobre o rendimento das pessoas. E, nesse sentido, a nossa grande aposta nesta campanha, na matéria fiscal, é baixar o IVA. Baixar o IVA para zero, para todos, porque isso é um imposto que todos pagam. E qualquer pessoa que estuda economia sabe que o imposto do IVA é um imposto regressivo, ao contrário do IRS, que é um imposto progressivo. Portanto, como dizem tantas vezes aquela economista portuguesa que viveu muitos anos no Brasil, cujo nome eu não me está a recordar agora, mas que faleceu, salvo erro, o ano passado. Maria da Conceição Tavares. Exatamente. A economia tem que ser luta, tem que ser transformação da sociedade, tem que ser redistribuição. E é nesse sentido que nós acreditamos, de facto, numa política fiscal que consiga favorecer todos e, em especial, as classes mais desfavorecidas. Nós temos que crescer mais como um país. O Brasil é um exemplo perfeito de como uma política industrial forte pode gerar campeões nacionais. E nós temos excelente indústria no nosso país. Mas a verdade é que, ao longo dos últimos anos, temos feito uma estratégia de dividir por várias áreas pequeninas, sem nunca termos força suficiente para apostar forte em certas empresas, em certos setores, consigam alavancar o crescimento da nossa economia. O PS conseguiu multiplicar por 10 o crescimento económico do país nos anos em que governou. Mas isso não chega. Se nós queremos ter melhores salários, temos que crescer ainda mais para atingir o nível de vida da União Europeia. E, portanto, nós queremos prosseguir este caminho de uma política industrial seletiva, nomeadamente, só admitimos descidas do IRC nessa matéria se forem seletivos. Para as empresas que aumentem os salários, para as empresas que investirem em inovação, para as empresas que investirem no interior do país. Portanto, na área da economia há, de facto, claras diferenças. Em matéria de saúde, o nosso país está-se a aproximar, infelizmente, do cenário que nós vemos no Brasil e em outros países, em que a degradação do sistema público de saúde faz com que muita gente vá para o setor privado ou então fique sem ter tratamentos de saúde. E nós vemos o que outros sistemas, nomeadamente bismarckianos, que é um modelo que a direita preconiza, tem funcionado. Desde logo não há capacidade de resposta imediata. É uma adaptação que é necessário fazer. Mas, sobretudo, quem é pobre, quem é da classe média, espera na fila há muito tempo. Mas quem é rico paga para passar à frente da fila, independentemente de estar muito ou pouco doente. Esse não deve ser o critério de um Serviço Nacional de Saúde. Não deve olhar para a carteira de cada um. Deve olhar
para aquela que é a necessidade da pessoa ser tratada. E nós precisamos fazer alguma coisa em relação ao Serviço Nacional de Saúde. Nós temos um déficit de médicos, sobretudo em algumas regiões, e sabemos que isso é associado, por exemplo, não só ao salário, que não dá para diferenciar por região, mas aos custos de vida, que nós queremos dar um apoio ao alojamento dos médicos que se desloquem para zonas carenciadas. E depois nós olhamos para o nosso país e verificamos que temos dos melhores resultados em matéria de política de saúde, mas não na saúde oral, não na saúde mental. E nós precisamos trazer a saúde mental e a saúde oral para dentro do Serviço Nacional de Saúde. Isso é uma grande prioridade do Partido Socialista nestas eleições. Em matéria de habitação, nós somos um país que já construiu muito e que agora constrói pouco. Isso tem consequência que vemos muita gente em casas sobrelotadas, nomeadamente comunidades imigrantes. Isso resulta nas pessoas não conseguirem pagar a casa. Nós tínhamos feito um programa no nosso governo que estava a funcionar, o preço da habitação estava a abrandar. Com este governo tivemos o maior aumento do preço das habitações nos últimos 10 anos, porque eles retiraram as restrições à procura, no alojamento local, nos jovens, e não fizeram nada pela oferta. E, portanto, nós sabemos que a economia, quando há um estímulo à procura e não há um estímulo à oferta, o preço sobe. Portanto, nós queremos construir com os privados, construir com o setor social, construir habitação pública. Neste momento está em execução um programa de investimento em habitação pública para pessoas carenciadas, é chamado Programa Primeiro Direito. Temos estratégias assinadas com todos os concelhos, todas as prefeituras do nosso país, e a previsão são para 130 mil casas. E nós tínhamos guardado o dinheiro para 26 mil, mas tínhamos feito o compromisso de honra em pagar as 130 mil. Este governo diz que só se compromete com 59 mil casas. Isso é muita gente que vai ficar de fora de casas que precisam, casas de necessidade. Mas nós achamos que isso não é suficiente. Nós precisamos ter casas para a classe média e para os jovens. Porque esses ficam ensanduichados. Os ricos têm dinheiro para pagar, os pobres têm habitação social e os do meio. Ser de esquerda hoje em dia tem que ser cada vez mais falar para a classe média, falar para aqueles que não têm resposta, aqueles que pagam impostos e sentem que não têm nada de volta, a quem o contrato social não está a servir. E por isso nós tínhamos proposto no Orçamento do Estado para este ano um fundo para investir na habitação para a classe média e para os jovens. Este governo rejeitou e nestas eleições dizemos, para provar que há dinheiro para isso, os dividendos, os lucros da Caixa Geral de Depósitos devem ser canalizados para este fim. Portanto, o que é a alternativa da direita? A alternativa da direita é a liberalização da construção. Vocês no Brasil também têm experiências destas, como nós aqui em Portugal, como em Espanha. Viu-se em Valência o desastre que acontece quando construímos de forma desordenada e desenfreada. E pior do que isso, eles querem gastar o dinheiro de todos nós em casas de luxo. Porque o IVA da habitação já é 6% para as casas de arrendamento acessível. E nós no PS queremos o IVA a 6% para as casas da classe média. Mas esta gente quer o IVA a 6% para toda a gente, incluindo para os condomínios de luxo, que não precisam do IVA a 6%. Não precisamos de construir mais condomínios de luxo. Já nos chegam os que nós temos. E, portanto, estes são os principais temas que estão a orientar e a dividir esta campanha eleitoral. É evidente que há outros, e nós temos outros compromissos, em matéria, por exemplo, de política energética. Metade do nosso país usa botija de gás e não gás canalizado. E, portanto, nós pagamos em Portugal o dobro do preço da bilha de gás que pagam em Espanha. E nós queremos limitar o preço da botija de gás. Por exemplo, também em matéria de apoio às famílias. Nós temos creches gratuitas no nosso país, dos 0 aos 3 anos. Mas há uma falta de oferta para as crianças dos 3 aos 6. E, portanto, nós queremos, por um lado, separar a universalidade do pré-escolar, expandir a oferta do pré-escolar, mas também queremos dar um reforço do abono de família para as famílias que têm filhos entre os 3 e os 6 anos em 50%. Nós muitas vezes na esquerda falamos que alguns partidos mais moderados não vão tão longe quanto poderiam, não satisfazem o sonho da esquerda. Eu sou um socialista reformista. Acredito que nós vamos conseguir construir uma economia, uma sociedade diferente pelo meio da transformação democrática da nossa sociedade e da nossa economia.
Mas eu não acho que a este programa do Partido Socialista falta ambição. Nós temos, de facto, um horizonte, esperança para dar às pessoas. E um horizonte muito diferente do que tem sido este governo, que em apenas um ano teve a economia a piorar, o investimento público a piorar, mais pessoas em espera no SNS, mais urgências a fechar, e, portanto, claramente, este é um tema que estes são temas, são pautas que devem ser mobilizadoras. Isso não obstaculiza a que nós da esquerda tenhamos que fazer um trabalho mais de longo prazo sobre o desafio dos valores da nossa sociedade. Na imigração, onde estamos a perder essa batalha, claramente, na igualdade, onde vemos cada vez mais um revanchismo contra os direitos das mulheres, contra os direitos LGBT, e, portanto, no Brasil, como em Portugal, nós temos muito essa necessidade de pensar como é que vamos mobilizar toda uma geração nova de pessoas para poder estar à volta dos valores da democracia, da liberdade, da igualdade, porque estes são valores fundamentais para nós e sem os quais não vamos conseguir construir essa maioria social que nos sustente para além de cada um dos ciclos eleitorais. E, portanto, espero que no domingo tenhamos uma grande vitória, que podemos ter um grande governo progressista e que construa as bases do que possa ser essa maioria social. E com uma garantia é que seguiremos o bom exemplo dos companheiros do PT em continuar o diálogo para lá do nosso partido, com os nossos companheiros à esquerda, com os sindicatos, com a sociedade civil, porque só assim, fazendo pontos, é que a esquerda sabe governar e que a esquerda governa melhor. E, portanto, muito obrigado por me terem ouvido, espero não me ter alongado. E estou agora disponível para as vossas perguntas e questões e, sobretudo, para toda a colaboração que no futuro possa prestar convosco. Obrigado, Miguel, pela exposição. E também lembrando que a Nádia Garcia acompanhou, apesar de ter ali a agenda, acompanhou toda a tua fala, então é aqui presente ainda. Agradecendo também a Nádia essa participação. Não sei se você, Nádia, queria fazer algum complemento, colocar alguma coisa. Depois a gente também vai aqui para as perguntas do pessoal, as colocações do pessoal aqui. Não, acho que pode ir para as perguntas. Ainda consigo ficar aqui uns 20 minutinhos, então ainda vou acompanhar um pouquinho. Perfeito. Então, Vânia, a gente tem a presença aqui de algumas. O pessoal está aqui participando, militantes do núcleo aqui também de Lisboa, no região norte também, né? Porto, Espinho. Exato, nós temos aqui a participação também da Jacomina, do núcleo do PT Roma. Obrigada por sua participação. Do Pasquete, núcleo do PT, na UNB. Muito obrigada. Temos a participação também de companheiras aqui do Comitê Popular de Mulheres em Portugal, Rita Cássia, a nossa coordenadora Evonei Santos, que está aqui presente também, Suzana Nodari, Úrsula, eu, né? Somos membros do Comitê Popular de Mulheres em Portugal. Temos o Julian, que é filiado do PT e também do PS. Ligado ao núcleo e ao PS, está fazendo campanha pelo PS. Exatamente. E o Kleber, que atualmente está atuando na campanha do PS também. Obrigada aí pela presença de vocês. É um dos brasileiros que o Miguel falou, que estão participando também do processo. Passo para você, Pedro, Então, acho coordenar aqui as... companheiros aí que foram também citados, quiser fazer alguma colocação, e também de todos os outros, do pessoal que está aqui presente, a gente abrindo talvez aí as inscrições, é só levantar a mãozinha, né? Agradecendo aí a presença do pessoal, oi Ivonês, oi Kleber. Também avisando que quem quiser fazer as perguntas pelo chat, eu posso ler algum comentário, perguntas, né? Vamos dar prioridade às perguntas e depois eu posso também fazer uma leitura dos comentários. Então está o Julian e o Pasquete já aqui, Julian. Boa noite. Eu tenho analisado a política brasileira e portuguesa do ponto de Deixa eu vista... só te interromper a gente termina aqui a gravação, de acordo? Terminamos a gravação da atividade, agradecendo aí o pessoal e a presença de todos.